Pessoal, vamos entender um pouquinho do resumo do que aconteceu em Portugal nesses últimos anos, para você poder entender um pouco de por que às vezes saiu de 90 mil imigrantes para quase meio milhão de imigrantes morando em Portugal. A CNN Brasil fez aí um belo de um resumo, gostei muito, então quero reagir aqui com vocês e vou trazer o vídeo. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Tá tendo mudanças aí nas questões das leis, então se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste lá, porque a gente já falou sobre perda de nacionalidade, como é que vai funcionar, entre outras. Bate no sininho para que toda vez que eu soltar um vídeo você seja notificado e venha acompanhando um pouco dessa evolução. Porque às vezes você que está no Brasil, ou está no Cabo Verde, ou está na Angola, e fica me perguntando, Nick, você acha que vale a pena ou não vale a pena? Mediante todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, dá para vocês tirarem a conclusão de vocês. Porque eu não faço vídeo para criança. Então quem vai decidir o seu futuro é você mesmo. Bora pro vídeo. Por que tanto brasileiro resolveu ir morar em Portugal e agora boa parte vai ter que voltar? A chance de você conhecer alguém que foi morar em Portugal é muito grande. O país se tornou o plano B ou até mesmo o plano A de muita gente. Já fiz vídeo falando sobre isso, que é o quê? Muitas das pessoas que vieram para Portugal teve o seu visto americano negado. Então, não é que Portugal era o primeiro destino. Acabou se tornando o primeiro destino viável, já que para tirar um visto americano a gente sabe das dificuldades como é. Só que, porém, agora Portugal está com restrições semelhantes à americana. Só para você ter uma ideia, em 2017 eram 85 mil brasileiros morando em Portugal. Em 2023, esse número ultrapassou os 400 mil. O idioma é parecido, o clima até que é semelhante. Realmente, agora está no verão, tem lugares aqui em Portugal que está com 35 graus. Não é à toa que agora é o momento que a gente vê muita gente dos países ali mais para cima, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, são países frios, Dinamarca, países frios. O pessoal vem pra cá porque é como se estivesse no Brasil. Tem o selo Europa e a promessa de uma qualidade de vida melhor. O problema é que a realidade pode ser bem diferente. E o meu pai gostava muito daqui, ele queria, nunca tinha vindo, mas de coisas que ele sabia sobre o país, pela facilidade da língua, documentação também, ele veio como investidor. Eu vim junto com os meus pais, assim, sem pesquisar nada. E a nossa história com Portugal é muito cheia de reviravoltas, porque a gente voltou pro Brasil depois de 4 meses. Depois desses 4 meses aqui, a gente tava no Brasil, eu passei um mês no Brasil e pensei, eu não quero mais ficar aqui. Já fiz um vídeo, tem um outro, por isso que eu tô falando pra vocês, ó, o que não falta aqui é vídeo no canal. Então tem vídeo explicando sobre várias temáticas, inclusive sobre essa. As pessoas que têm uma experiência fora do Brasil, ou sei lá, você que tá me assistindo, do Cabo Verde, da Angola, sei lá. E quando as pessoas regressam pro seu país de origem, tem aquele primeiro momento de euforia, mas depois fala, meu Deus, isso aqui não é mais meu lugar. E às vezes tenta regressar para o país, quer seja Portugal, quer seja Estados Unidos. É o caso dela. E uma coisa que ela fala que é muito interessante, que é o quê? Reviravolta. A única certeza que o imigrante raiz tem é não ter certeza. Essa é a única certeza. Você tá tudo bem, obrigado, daqui a pouco o senhorio te liga, ó, daqui 30 dias, 60 dias eu vou precisar da casa, tá tudo bem, daqui a pouco o pessoal do trabalho fala que não vai renovar, e aí você não consegue encontrar emprego. Então a única certeza é não ter certeza. Aí eu vim pra Portugal sozinho. Depois os meus pais voltaram, 2 meses depois, com o restinho de dinheiro que a gente tinha. Foi quando a gente sentiu mesmo a vida do imigrante. Eu e a minha mãe, a gente tinha começado do zero. É muita gente aplicando. Tá complicado. Muitos desses brasileiros chegaram como turistas e apostaram em um processo chamado manifestação de interesse. Mesmo sem visto prévio, era possível pedir residência e, durante a análise do processo, viver legalmente no país. Você poderia buscar sua legalização de 2 formas muito simples. Uma que era, se você encontrasse um trabalho qualquer e alguém te desse um contrato de trabalho, aí você dava a entrada da sua manifestação de interesse, ou você abria uma atividade, como fosse um MEI no Brasil. Ah, eu quero abrir uma empresa de costura, uma empresa de construção civil, enfim. E aí você, através da emissão dos recibos verdes, como fosse a nota fiscal no Brasil, você comprovava, olha, eu tenho condições de sobreviver aqui, tá? Não era só dar entrada, como algumas pessoas falam, era só... Não, você tinha que comprovar que você tinha meio de subsistência, onde morar, que você tinha pelo menos uma quantidade mínima, que é o salário mínimo daqui, entre outras questões, aí era concedido a sua autorização de residência. Só que o cenário mudou
Com a troca de governo e o controle migratório, que acontece em vários outros países da Europa, esse processo foi completamente interrompido. Muitos brasileiros também migram pensando nos acordos internacionais entre Portugal e o Brasil e outros países de língua portuguesa. Um desses acordos é o CPLP, é da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ele apresenta facilidades de política migratória. Esse acordo começou a vigorar em 2017 e favorece cidadãos brasileiros. O problema é que esse acordo, apesar de ser aprovado por lei, ele nunca foi colocado de fato em vigor. Então, algumas pessoas chegam em Portugal pensando que vão ter vantagens, mas acabam não tendo essas vantagens. Em 2024, o governo extinguiu a manifestação de interesse. E o resultado? Mais de 400 mil processos pendentes e nenhuma solução clara para quem está no meio desse caminho. O Vinícius, por exemplo, chegou em Portugal em 2022 e já foi atrás da papelada. Agora, o que acontece é que eu abri o processo, por exemplo, no início de 2023. Eu só fui convocado, chamado em julho do ano passado, né, para ajuste, assim, para atualização cadastral, pagamento das taxas, né, que são cobradas. Até então, para uma previsão de agendamento, que podia ser agendado. Porém, não foi agendado de imediato, foi agendado só para novembro de 2024. Lá estive, eram 90 dias úteis, 120 dias corridos. Bom, não precisa ser um gênio da matemática para perceber que já passou muito dos 90 dias úteis, muito também dos 120 dias corridos e nada, um limbo. Eu ainda digo a vocês, eu sempre faço esse questionamento aqui. Será que é ineficiência do Estado ou isso é proposital? Aqui em Portugal tem uma das maiores feiras de tecnologia, em Lisboa. E aí você fica a se perguntar, se o processo, a grande maioria dele é online, você sobe sua documentação, a documentação exigida, depois é feita uma análise e dá o parecer. Eu te pergunto, qual é a dificuldade de se analisar? Ah, Nick, mas são 400 mil casos. Pessoal, tem pessoas que estão aqui desde 2023, são 2 anos a pessoa aguardando alguém olhar a documentação para saber se o antecedente criminal está correto, sim ou não, se a questão do arrendamento está correto, ou naquela mesma residência não tem mais 100 pessoas que enviou uma documentação falando que mora no mesmo lugar, se a questão de contribuições para a segurança social está ok ou não. Qual é a dificuldade que se tem para fazer isso? Minha esposa é da área da tecnologia, eu conheço muitas pessoas que trabalham na tecnologia, é uma coisa muito simples de você poder fazer isso daí, mas parece que é proposital. Só que uma coisa é facto, como eles dizem aqui, facto. Todas as pessoas que deram entrada no seu processo tiveram que pagar. Países membros da CPLP era menos de 100 euros, mas quem era de fora, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é ucraniano, ele e a esposa, cada um teve que pagar quase 400 euros. 400 euros, cada um. Os países membros da CPLP pagaram mais em conta, devido aos acordos que tem. Agora quem é da Índia, do Bangladesh, pessoal da Ucrânia, esse pessoal que buscou legalização teve que pagar uma nota. Agora pega 500 mil de pessoas praticamente e multiplica aí, tá? Já que um é 400 e o outro é perto de 100, multiplica aí para cerca aí de 200 euros. Quanto que os cofres públicos em Portugal não levantou? Então será que realmente Portugal não tem tecnologia ou não tem braço para poder resolver essa questão? Me parece que é proposital. A advogada Geiva Rebouças Viana falou para a CNN que a extinção abrupta do CEF e a criação apressada da AIMA resultaram em um erro estrutural pago com alto custo humano. Segundo ela, o novo órgão não tinha equipe suficiente, não tinha estrutura funcional e muito menos um plano para absorver esses milhares de processos que estavam em andamento. E enquanto esperam uma resposta, muitos vivem no limbo. Sem documentos, não é possível se registrar no sistema de saúde, acessar serviços sociais, matricular os filhos na escola e nem alugar uma casa formalmente. Mesmo assim, muitos brasileiros preferem continuar morando em Portugal, seja organizando coletivos, passando noites em fila na frente dos órgãos responsáveis ou simplesmente esperando uma resposta do governo. É porque aquilo, às vezes, no seu país de origem, tá pior. Então o pessoal fala, entre o pior e o ruim, eu fico ruim. Nos últimos anos tem crescido a quantidade de pessoas em situação de rua em Portugal. Então é comum se ver imagens de pessoas vivendo em barracas, por exemplo, em tendas. Mas, de novo, essas pessoas muitas vezes insistem porque acreditam que podem evoluir
E também acontece de algumas delas ficarem sem condições de voltar, mas acreditam que também não teriam uma situação muito melhor no Brasil. Tem havido um movimento crescente, né, inclusive na Irlanda, na Inglaterra, de repatriação de brasileiros que estão ali vivendo dentro de... Aqui em Portugal tem um programa voluntário, dá para você aceder, só que são muitas pessoas tentando fazer o retorno voluntário e essas ONGs, essas instituições não conseguem dar conta. Então tem pessoas que querem até regressar, mas não tem dinheiro. Pessoal, a gente foi fazer uma cotação simples para 2 pessoas, um adulto e uma criança. Tava ficando em torno de 20 mil reais. 20 mil reais. Por isso que muitas pessoas não conseguem regressar. Que às vezes tentou até as últimas aqui, a ponto de realmente secar a fonte, e aí para poder levantar aí praticamente 3 mil euros, 3.500 euros, é difícil. Carros, esse não é um movimento exclusivo de Portugal. Para essas pessoas é importante dizer que elas não estão totalmente desprotegidas. Geiva afirma que a inércia administrativa não pode impedir o acesso a direitos fundamentais. Além da possibilidade de recorrer a vias como reagrupamento familiar, ela reforça caminhos como o pedido de ajuda humanitária, autorização de atividade independente ou até a judicialização do processo. Enquanto o governo português corre com as medidas para expulsar os milhares de imigrantes, muitos defendem que o que está em jogo não é só uma questão migratória e que voltar para o Brasil não é uma opção. Não por escolha própria, pelo menos. Você viveu as enchentes do Rio Grande do Sul. A gente já tinha decidido, antes das enchentes. Nossos familiares, amigos perguntavam, agora não vão mais? Não, agora que a gente vai. Porque tu vê que é um descaso muito grande, assim. Aqui, por mais que tenha tudo, a gente sabe que as coisas funcionam. Se você tivesse que voltar pro Brasil, você tentaria voltar para Portugal? Acho que sim. Mas acho que se fosse e ficasse no mesmo tempo, talvez voltava para cá. Ressignificando as coisas pode se viver muito bem. Então é isso, pessoal. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Esse resumo que eles fizeram aqui de praticamente 4 minutos de vídeo, eu acho que para cada 30 segundos eu tenho um vídeo relacionado. Então antes de você vir aqui nos comentários e falar algumas bobagens, é só você entrar aí, eu tenho mais de 300 vídeos, e fora que membro apoiador tem mais de 10 horas de vídeo que já está disponível para eles. Então assim, aqui tem bastante informação, tá? Então continue acompanhando essa saga que a gente vai continuar explicando para vocês o que está acontecendo, essa nova realidade aqui em Portugal. Deus abençoe você, abençoe seus planos, vamos que vamos, fui!